Olá, nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal Mais um Bahia. Mais um Bahia. Como é que vocês estão, meu povo? Eu me chamo Amália, tá? E hoje vamos bater um papo aqui, né? Tô aqui com uma mistura de City, com uma mistura de Bahia. Vamos bater um papo aqui legal, tá? O presidente do Conselho Deliberativo, né? Mais um dos maiores, né? O maior do mundo, entendedor, posso usar esse termo, da SAF, né? Sobre SAF, deu uma entrevista, tá? E aí vamos acompanhar aqui direitinho. Houve reunião hoje também lá no CT do Bahia. Fica aqui para acompanhar, tá? Porque antes vinham pedir, por favor, né, encarecidamente, que se inscrevam no canal, ativa o sininho, tá bom? Deixa aquele like para ajudar a gente a crescer o canal, né? Eu sempre falo aqui, como eu costumo dizer, né? Vocês são importantes demais pra gente, tá? Vocês que fazem o canal crescer. E a gente que trabalha com o YouTube, né? Depende de vocês. E sim da gente trazer um bom conteúdo, né? Que não adianta a gente tá aqui pedindo like e não trazer um conteúdo legal, de qualidade pra vocês, de credibilidade, né? Mas bora lá, tá? O presidente do Conselho Deliberativo deu uma entrevista, né, ao canal da Juliana, que é a fonte onde eu adquiri o vídeo, né, para vocês. E também na entrevista teve um dos maiores especialistas em SAF do mundo, tá? Ele fala um pouco sobre a SAF do Bahia, ele fala também sobre a dívida, né, o que é que vai acontecer com as dívidas do Bahia relacionadas à SAF. Mas antes de eu trazer esse vídeo para vocês, só trazer informação da reunião que houve hoje, né, com os funcionários do Bahia, tá? Vou ler a informação para vocês direitinho, enquanto as fotos ficam passando aí. Bahia se reúne com funcionários para tirar dúvidas sobre proposta do CIT. O acordo entre Bahia e Grupo CIT, firmado na última terça-feira do dia 20, já é uma realidade. Na rotina dos funcionários do clube, nesta quarta, dia 21, o clube divulgou uma reunião com os trabalhadores no CT Evaristo de Macedo. Segundo nota do Tricolor, o encontro serviu para fazer relacionamentos para que todos pudessem entender o processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Os que não tiveram presente tiveram a opção de acompanhar por forma virtual. Na próxima sexta-feira, dia 23, às 19 horas, no Museu do Bahia, será a vez dos conselheiros do clube tornarem conhecimento da proposta em reunião informal. Gente, essa reunião é só para trazer a proposta, o valor, como vai ser, sabe? Só para, tipo assim, para ter um entendimento, até porque até então não estavam se falando, né, sobre isso. Não poderia falar quem era o investidor, no caso, né, que é o Grupo City, a gente sabe, mas formalmente o Bahia não podia falar sobre isso, né? Questão de segredo de justiça. E agora vai ser... Tudo isso vai ser esclarecido, né? Agora vamos acompanhar primeiro a entrevista do presidente do Conselho Deliberativo, logo após o especialista em SAF, o maior do mundo, vamos dizer assim, né? Ele vai falar um pouco sobre o Bahia, sobre a SAF do Bahia, né? O que é que o City tem para o Bahia, tá bom? Roda aí. Prazer ter você com a gente, sempre bom conversar contigo. Vamos então falar um pouquinho sobre essa SAF. Acho que a primeira pergunta é justamente sobre essa questão de sexta, né? Como o Fábio já adiantou. Como será essa reunião exatamente? Muitos já falaram sobre uma reunião informal, uma apresentação. Ainda não se trata de uma análise, né? Só para apresentar os detalhes. Explica um pouquinho melhor para a gente como é que vai funcionar esse encontro de sexta-feira. Boa tarde aí a vocês, boa tarde a todos os ouvintes da Band News, canal de Ju Guimarães, minha querida amiga, uma amiga, um abraço para ela. Um abraço aí, os cumprimentos à nação tricolor, que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelo canal de Ju Guimarães. Então, é muito importante essa sua pergunta, porque não se trata, de fato, de uma convocação, né, do Conselho Deliberativo, não é uma convocação oficial do Conselho Deliberativo, foi um convite da diretoria executiva para fazer uma apresentação ainda informal, né, dos principais pontos da proposta. Eu até passei esse esclarecimento no meu Twitter, né. Essa apresentação é uma apresentação mais informal, onde serão
passados ali os principais pontos da proposta, né? Também será dada uma satisfação ao torcedor, né, do Sport Clube Bahia, vai ter ali uma participação e a explanação do presidente Guilherme Belintani será transmitida, né, pela TV Bahia. Então, é um momento, vamos dizer assim, prévio à apresentação oficial da proposta, que chegará em breve, né? Na sequência, ela vai ser encaminhada oficialmente ao Conselho Deliberativo, e aí sim o Conselho dará início ao seu trabalho, né? E terão início todos os prazos, passagem pelas comissões, enfim, toda a tramitação no Conselho Deliberativo. Perfeito. Agora, Leonardo, eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais, mesmo essa transmissão simultânea que vai acontecer, em alguns momentos ela vai ser cortada por sigilo de contrato, dos tratos ali da questão do acordo. Queria saber com você se isso procede realmente ou se o torcedor vai poder acompanhar na íntegra toda a reunião. Não, na verdade, a organização foi como eu disse para você, essa organização desse evento é da diretoria executiva, né? Então, a programação a ser realizada é da diretoria executiva, mas o pronunciamento, a informação que eu tenho é que o pronunciamento, né, e a apresentação realizada pelo presidente Guilherme Belintani será transmitida, né, para ir com acesso aí a todos os torcedores do Sport Clube Bahia, né, poderem entender melhor essa proposta. Então, o pronunciamento do presidente Guilherme Belintani, ele será transmitido aí na íntegra para todos os torcedores, todos que desejarem acompanhar nessa transmissão através da TV Bahia. Maiores detalhes, realmente, eu não sei, porque, como eu disse, não é um evento organizado pelo Conselho Deliberativo, né? O Conselho Deliberativo foi convidado pela diretoria executiva, a diretoria executiva mandou, né, para a mesa diretora, e eu fiz um encaminhamento para todos os conselheiros para que eles possam, né, acompanhar e ter acesso a essas informações. Queria também que você falasse um pouquinho sobre essa situação do acordo, né? Eu acredito que você tem mais informações que eu, que Fábio, que todos que estão acompanhando aqui, do que você já pôde ver, do que você já pôde saber. Está animado? O torcedor do Bahia pode ficar tranquilo quanto a esse acordo que vem aí, quanto a essa proposta que será apresentada? Você está otimista com a aprovação, com o futuro do clube a partir desse novo momento? Bom, eu vou ter, vamos dizer assim, a confirmação, né, de tudo que foi discutido ao longo de todos esses meses aí, com o encaminhamento oficial da proposta, né? Mas eu confesso que eu já disse isso anteriormente, eu estou muito animado, né, que tudo que nós discutimos, né, com a diretoria executiva, e que a diretoria executiva discutiu com o investidor, né, foi para que não se apresentasse, vamos dizer assim, uma proposta fria, né? Esse tempo todo que passou foi justamente para ir amadurecendo uma proposta bem dentro da realidade e da perspectiva, né, de uma excelente proposta para o Sport Clube Bahia. Então, eu acredito, né, que teremos, sim, uma proposta diferenciada, né, uma proposta muito boa, e eu já disse isso algumas vezes antes e vou dizer, né, a expectativa é a melhor possível. Maravilha. Agora, a gente sabe, né, por essa reunião ainda não ser uma questão de análise, de votação, nada do tipo, que não teremos já no sábado ou na segunda o Bahia City, né? A gente ainda sabe que vai demorar um tempo para que essa questão possa se concretizar, mas queria saber se você já tem alguma estimativa de quanto tempo a gente ainda deve esperar por uma resolução final pela AGE, para que todos possam votar e aí sim aprovar. Quanto tempo demora toda essa questão aí para se resolver desse processo? Bom, na sexta-feira, certamente será revelado o nome, inclusive, de forma oficial, né, e revelado o nome do investidor. Então, eu não vou me avorar aqui a dizer se é grupo A, grupo B, grupo C, né, porque isso, todos os sócios, torcedores, a imprensa, tomará conhecimento disso na sexta-feira, certo? Em relação a prazo, né, isso também, nós temos uma ideia, eu já falei isso em entrevistas anteriores, eu acho que um prazo razoável para a gente ter a definição e a conclusão de todo esse processo vai girar aí em torno de 90 dias, eu acho que é um prazo razoável, mas tudo isso será
vamos dizer assim, definido, né, e verificado as possibilidades, né, a partir do momento que a proposta chegue oficialmente. Inclusive, né, normalmente as propostas elas são encaminhadas junto com um prazo de validade. Então, isso também vai ser observado. Então, é algo muito complexo, não é simples, né? A partir de uma decisão como essa, nós poderemos elevar o Esporte Clube Bahia a um patamar ainda mais alto do que ele alcança, mas é certo de que é uma decisão que mudará definitivamente, né, o Esporte Clube Bahia. Então, temos que fazer isso com a tranquilidade, né, com a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, tentando avaliar tudo isso de forma, vamos dizer assim, segura, dentro do máximo de celeridade possível, atrelado à segurança. Isso é um ponto de equilíbrio muito grande. Correr demais pode terminar sendo analisado de forma assodada e responsável, e ser vagaroso demais também não é o que nós queremos. Nós queremos tentar ali, dentro da medida de um equilíbrio, analisar uma proposta dessa com a maior responsabilidade possível. A aula, literalmente, sobre o assunto. Então, vamos ouvir o César Grafietti falando sobre o processo da SAF em um clube brasileiro, o processo de constituição. Como é que isso acontece? Na prática, são dois os caminhos, né? O primeiro é, de fato, como você comentou, uma cisão. Né? Você separa tudo que é do futebol profissional da associação e cria vamos chamar de uma empresa nova. Tá? Então, essa empresa nova é uma empresa que apenas opera o futebol. Agora, você pode fazer do zero. Então, você tem uma alternativa de criar uma SAF a partir do zero, enfim, só com a atividade do futebol. Então, tem as duas alternativas, mas o que é mais importante é que a atividade de futebol esteja sempre segregada. Ela não pode estar nunca associada com outras atividades, porque a SAF é uma sociedade anônima do futebol. Então, tem que estar sempre apartado a atividade de futebol, que inclui futebol profissional, futebol amador, né? Enfim, as categorias de base, futebol feminino e tudo que gira em torno da atividade. Perfeito, tá aí a fala do César Grafietti. Lembrando para você que está nos acompanhando aqui pelo rádio, pelo 99.1, lá no YouTube a gente está com as imagens, né, da entrevista, também entrevista vermelho e branco, o hino, o escudo em si. Então isso tudo deve continuar, mas vamos ouvir o Grafietti falando sobre o assunto. Inclusive, o fato do clube ter, a associação tem que ter sempre no mínimo 10% do clube, ou se vender todas as ações, pode ter o que a gente chama de uma golden share, que é uma ação única que garante, que protege todos os aspectos históricos do clube, seja o símbolo, a marca, a cor, a sede, enfim, nada pode ser alterado sem autorização do clube. Então, a lei ela foi muito correta nesse sentido, para garantir que não haja nenhuma mudança, nenhuma alteração significativa, ainda que, do ponto de vista estratégico, não faz sentido você comprar o Bahia e tirá-lo de Salvador, né, tirá-lo da Bahia, ou trocar suas cores, enfim, você compra aquele pacote completo. Mas ainda assim a lei ela ajudou de alguma forma a garantir que isso não se altere ao longo do tempo. Aí, ó, você, torcedor tricolor que estava preocupado com isso, acho que dúvida já foi sanada. Ontem aqui a Juliana Guimarães também falou bastante sobre isso, né, esclareceu essa questão. O Bahia tem todo um amparo legal aí para se proteger disso, e deve ter feito, né, porque o Belintani foi, ao longo de todo esse processo, bastante firme ao dizer que o Bahia não ia abdicar de sua história, de sua tradição, não ia ser um novo clube começando do zero, né, então ia ser uma continuidade do que é o Esporte Clube Bahia. Então acredito que a questão, como é que fica a parte das dívidas do Bahia agora com essa possível transformação em SAF. A SAF tem que adotar todas as dívidas, a SAF tem que pagar tudo de uma vez. Como é que funciona essa relação SAF e dívidas antigas da associação? Aqui tem uma questão importante, né? Quando a gente segrega a SAF da associação, em geral, a SAF vai ficar só com os ativos, né? Só com os atletas, a parte física, né? Centro de treinamento, eventualmente, estádio e tudo mais. As dívidas, elas ficam todas, em geral, na associação. Isso é o conceito básico da SAF, por quê? Porque você pega parte da receita que a SAF gera, né, até 20% das receitas, é utilizado para pagar as dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, que a gente chama, né, com fornecedores, com bancos, enfim, ela usa esses 20% da receita para pagar essas dívidas.
Ainda sobram as dívidas fiscais, que a lei não deixa claro se é uma responsabilidade da SAF ou não, mas que, do ponto de vista jurídico e do ordenamento de empresas no Brasil, a SAF seria, sim, de alguma forma responsável por ela. Então, um acordo entre a associação e o novo comprador, né, o novo dono da SAF, deveria considerar como obrigatório o pagamento pela SAF de todas as dívidas que sobraram da associação. Mas, se não tiver este acordo, ainda assim a lei, de alguma forma, ampara o credor de que a nova SAF vai ter que pagar todas as dívidas em algum momento que sobraram na associação. Bom, gente, é isso, né? Daqui para sexta-feira, né, que acontecerá a reunião, teremos mais novidades, né? Fiquem ligadinhos aqui que o que sair de novidade trago para vocês, tá? E é isso, um beijo tricolor, fique com Deus e até a próxima notícia.